Olá, professor! Hoje você vai conhecer um pouco sobre o livro Jogos, Inocentes Jogos, de Ricardo Gomes. Eu sou o Danilo e vou conversar com vocês sobre essa história interessante que trata da relação dos jovens contemporâneos com os videogames. Publicado originalmente na Espanha, Jogos, Inocentes Jogos recebeu o prêmio Alandar de Narrativa Juvenil em 2013, um dos mais importantes prêmios literários da Espanha. Este é um assunto muito falado nos dias de hoje, a relação dos jovens com o mundo virtual, expondo as dicotomias entre esses universos tão diferentes e a dificuldade que essa geração tem de enfrentar os desafios da vida real com objetividade e segurança. Esse é ou não um excelente motivo para você recomendar a leitura dele a seus alunos. Mas quem é esse autor tão perspicaz que teve a inspiração de falar de um assunto que é tão importante para os jovens de hoje em dia? Ricardo Gomes nasceu na província de Segóvia, na Espanha, em 1954. Foi professor de matemática antes de se dedicar exclusivamente à literatura. Talvez isso tenha aguçado sua sensibilidade para a temática do universo juvenil. Ele mesmo justifica a escolha por trabalhar um tema tão delicado como a violência. Nas palavras do autor: eu odeio a injustiça e a violência. Eu odeio os que promovem a guerra. Eu não entendo como permitimos que haja fome no planeta. Desprezo quem se enriquece às custas dos outros. Por aí vocês podem ter ideia de que lado eu estou. O tradutor da obra é Adalberto Miller, que nasceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em 1966. Adalberto é professor de Teoria Literária e de Literatura e Cinema na Universidade Federal Fluminense, onde desenvolve projetos sobre literatura e cinema. Mas vamos saber um pouco mais sobre Jogos, Inocentes Jogos? Você vai perceber que Jogos, Inocentes Jogos se inicia pela apresentação do narrador Sebastian. Em primeira pessoa, ele nos conta que é um excelente jogador de videogames e relata seu dia a dia na escola, as amizades, o namoro e o convite que recebeu para testar jogos. Porém, duas outras narrativas, ambas em terceira pessoa, vão se mesclando ao longo da história de Sebastian. Assim, o leitor terá uma visão privilegiada que o próprio Sebastian não tem, do que está acontecendo simultaneamente ao seu redor. Este romance juvenil vai instigar o leitor a mudar da aventura para a reflexão. Seriam esses jogos apenas inocentes jogos, como pensa Sebastian? Jogos, Inocentes Jogos, porém, não aborda apenas o tema cultura digital no cotidiano do adolescente. Acompanhamos também Sebastian em seus relacionamentos amorosos, seus encontros com os amigos e suas dúvidas quanto ao futuro, o que torna o romance uma excelente ferramenta para o trabalho com a temática conflitos da adolescência. A leitura deste romance e a reflexão sobre ele podem contribuir para o letramento literário de estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental, além de incentivar uma participação mais consciente na cultura digital. Pré-leitura. Peça aos alunos que formulem hipóteses sobre a história que vão ler. Depois, peça a um aluno que leia em voz alta o texto da quarta capa e compare as informações dadas com as hipóteses feitas. Pergunte o que sabem sobre os lugares indicados no texto da quarta capa: Madrid, Espanha, Estados Unidos e algum país muçulmano. Esse livro permite múltiplas leituras e temos certeza de que você, professor, possui um repertório rico para abordar as diversas questões que ele suscita. Porém, tomamos a liberdade de sugerir atividades de alguns componentes curriculares para você explorar ainda mais o texto em sala de aula. Todas elas estão em consonância com o que recomenda a Base Nacional Comum Curricular, que prioriza a formação de um leitor fruidor. É da formação desse leitor que estamos falando quando propomos atividades que abordam as práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, em especial o artístico-literário, descritos na BNCC. Pós-leitura, língua portuguesa. Divida a turma em 5 grupos. Oriente cada grupo a estudar um dos seguintes elementos que compõem a narrativa: narradores em primeira e em terceira pessoa, a construção dos personagens, a descrição dos espaços na Espanha, nos Estados Unidos e no país árabe, e o enredo. História.
Sebastian fala de sua leitura no livro Notas sobre Gaza, de Joe Sacco, um relato em quadrinhos publicado em 1995 dos conflitos entre israelenses e palestinos. Propõe aos alunos que, em grupo, realizem uma pesquisa sobre esses conflitos, enfocando suas origens, história e situação atual. Peça a cada grupo que redija um texto para compor um jornal, em papel ou meio eletrônico, elaborado pela turma. Eu espero que a leitura com os seus alunos seja tão rica e divertida quanto a obra Jogos Inocentes Jogos. Bom trabalho!